shine like a reflection on like a rose. I'm Italian girl, you got a nation. Hey class, how you doing? Everything's fine? Me too. Let's go study indefinite article. A gente vai ver aqui nessa unidade os artigos indefinidos. A gente viu na unidade anterior o artigo definido, que era o artigo the, né? Aqui nessa unidade, os artigos indefinidos que a gente vai estudar são o a e o an. Essas duas palavrinhas têm a mesma tradução. Pode ser um ou uma. Né? Na hora de traduzir vai depender se o substantivo que vier depois é masculino ou feminino. Então, por isso que pode mudar a tradução. Mas as duas palavras têm a mesma tradução. Tanto o a pode ser um ou uma e o an pode ser um ou uma, tá? Então, vamos ver a definição de artigo primeiro para a gente relembrar. Artigos são palavras curtas que ficam antes de um substantivo para indicar se ele se refere a algo específico, the ou no geral. Então, usa-se o a ou o an para tratar de algo genericamente. This is a car. Isso é um carro. Um carro. This is an eraser. Esse é uma borracha. Né? Uma borracha aí, mais genericamente. Em uma regra geral, usa-se o a antes de palavras que começam com som de consoante e semivogais. Por exemplo, ex-boy, ou exemplo, a boy, a dog, a clock, a unicorn. Então, ali, esse último exemplo, a unicorn, é um exemplo de semivogal. E usa-se o an antes de palavras que começam com som de vogais ou o H não aspirado. Né? Por exemplo, exemplos de H aspirado. House, horse, hotel. Então, na hora de falar, a gente aspira para falar esse H. Mas, no caso, a gente usa o N antes de H não aspirado. Vamos ver exemplos aí. An eye, an apple, an egg. E ali um exemplo de H não aspirado, an hour. Vocês estão vendo que na hora de falar hour, o H ele some. Diferente de, por exemplo, house. Né? Então, som de H não aspirado, usamos também o N. Vocês estão vendo ali que tem um asterisco. Semivogais vai ser o tema do trabalho bimestral. Então, pesquisar que são vogais, consoantes e principalmente semivogais, tá? Então, semivogais é o tema principal, mas você vai ter que discorrer aí sobre vogais e consoantes para chegar na semivogal. O uso do artigo indefinido. Quando se classifica algo ou alguém, a dog is a domestical animal. Então, estou classificando aqui como dog como domestic animal. A dog is a domestic animal. Antes de substantivos que indicam profissões. My father is a doctor. I am a teacher. You are a student. Então, quando a gente está indicando as profissões, a gente coloca o artigo indefinido também. Antes de substantivos que denotam religião e nacionalidade. Porém, quando a mesma palavra é usada como adjetivo, o artigo não pode ser usado. Vamos ver ali exemplos. The man is an exemplary Catholic. Então, ali eu estou usando como, não é como adjetivo. Né? Então, só estou denotando ali qual é a religião. That man is an exemplary Catholic. Substantivo. Já no caso de the man is Catholic, aqui está sendo usada a palavra catholic, está sendo usado como adjetivo. E aí a gente não usa o artigo indefinido.
Quando se faz referência a um exemplo de uma classe. It's a Picasso. Então, entende-se ali que é uma obra do pintor, né? Do Picasso. It's a Picasso. Ou se, por exemplo, fosse um Renoir, it's a Renoir. It's a Tarsila do Amaral. Então, quando eu estou me referindo a um exemplo de uma classe, a gente usa também ali o artigo indefinido. Antes de títulos, Miss, Mr., Mrs., daí por diante, podendo se traduzir como um tal de, um certo de. Aí tem um exemplo, Mr. Parker called you this morning. Então, um tal de, né, Parker ligou. Mais ou menos esse é o sentido. Em expressões como what a, such a, half a, também ali já está vendo o uso do artigo indefinido. What a lovely house. I have never seen such a big dog. Então, such a, e o exemplo ali com what a. Em expressões que indicam preço por quilo, quilômetro, por hora, vezes por dia e etc. Tomatoes cost $1 a kilo. We have football twice a week. Então, ali eu estou indicando, no segundo exemplo, a frequência de alguma coisa, twice a week. E no primeiro exemplo, o preço por quilo, $1 a kilo. Com substantivos pares, ou seja, aqueles que se acompanham naturalmente um do outro. Usa-se o artigo indefinido a ou an somente no primeiro substantivo, né? A cup and saucer, né? A xícara e o pires. Então, são pares naturais ali, né? Xícara e pires. A cup and saucer. Hat and coat. A hat and coat, né? O chapéu e o casaco. Put a knife and fork on the table. Knife and fork, aí são garfo e faca. Também são pares. Então, put a knife and fork. Então, a gente só coloca o artigo indefinido com o primeiro substantivo. Né? Não é errado falar put a knife and a fork on the table. Né? Aí não está correto. Observação. Caso as palavras não sejam consideradas pares natural, o artigo definido será empregado antes de cada substantivo. Aí sim, quando não forem pares as duas coisas que você está referindo, aí você vai colocar um artigo para cada um. If you go to the party, take a coat and a camera. Então, coat e camera não são pares, então você coloca ali um artigo para cada um. Para referir-se a doenças ou estado de saúde, usa-se o a ou an. A cold, a headache. O exemplo ali, né? I've got a cold. Eu estou com resfriado. I've got a cold. Então, quando a gente fala de doenças ou estado de saúde, também vai o artigo indefinido. Observações. Quando queremos enfatizar que se trata de um ou uma, não dois ou mais, usamos o numeral one. Né? Então, aí, eu não estou me referindo genericamente a uma coisa específica. Né? We wanted one pen, not three. Também usamos o numeral one em expressões idiomáticas, como one day, certo dia. Then one day she told me the story. Aqui está o exemplo, né, com one day. E quando não usar os artigos indefinidos? Não se usa a ou an antes de substantivos incontáveis ou antes de substantivos no plural. Esses geralmente vêm precedidos de some em orações afirmativas ou de any em orações interrogativas ou negativas, ou até mesmo de nenhum artigo, quando a quantidade não importar. Então, se você tem alguma dúvida com relação a substantivos incontáveis, eu sugiro voltar um pouquinho ou até pesquisar a respeito sobre substantivos incontáveis. Vamos ver os exemplos. Is there any juice in the bottle? There are some students with a teacher. There's coffee and milk on the table. Então vamos analisar esses exemplos. Is there any juice in the bottle? Então juice
é um substantivo incontável, a gente não usa então o artigo indefinido, a gente usa o, como é uma pergunta, any. There are some students with a teacher. Então, students estão ali no um substantivo que está no plural, e nesse caso também não usamos o artigo indefinido, né? A gente usa ali o some. E no terceiro e último exemplo ali tem there's coffee and milk on the table. Então, coffee, mais uma vez, é um substantivo incontável, não se usamos ali então o artigo indefinido. Muitos substantivos incontáveis podem ser precedidos de a ou an, então tem exceções. Mas quando estivermos nos referindo a um exemplo dessa classe. Exemplo. I need to buy a shampoo for greasy hair. Então, shampoo é um exemplo de substantivo incontável, mas eu estou me referindo a um específico, for greasy hair. Então, nesse caso, a gente usa o artigo indefinido, um shampoo para cabelos oleosos. Então, eu estou me referindo a que tipo de shampoo. Aí a gente usa o artigo indefinido. Aí aqui eu tenho um trecho da música Elastic Heart, da Sia. Vocês estão vendo ali que tem 3 campos em branco. Eu quero que vocês tentem identificar qual é o artigo indefinido que vai vir na frente dessas palavras. É o a, ou é o an, ou até se nem é usado, ok? Vamos ouvir, enquanto isso, vocês acompanham e vão tentar pensar no qual é a resposta. E aí, conseguiu identificar? Identificar não. Conseguiu pensar em qual vai ser a resposta ali? Se você vai usar o a ou o an, ou até mesmo não usar, né? Vamos ver aí a resposta. Se você ainda está pensando, dá uma pausa no vídeo. Tá aí. O primeiro ali é a palavra, o substantivo é elastic. Então, começa com uma palavra com som de vogal. Então, a gente vai usar o an. No outro exemplo, no segundo, a palavra é rubber. A palavra que começa com som de consoante. Então, a gente usa o a. E no último exemplo é, de novo, a palavra elastic. Então, vem ali o an. An elastic heart. Atividades no plural. Tem atividades lá para vocês fazerem. Atividades da apostila adaptadas para o plural. E também tem o trabalho bimestral, que a gente vai conversar sobre isso durante a aula ao vivo, ok? Então, see you later, guys. Bye, bye.